Gases são simplesmente moléculas se movendo livremente no espaço, já que não existe nenhuma ligação entre elas para mantê-las unidas. Gases possuem três variáveis de estado: o volume, que indica a quantidade de espaço que o gás está ocupando, por exemplo, o interior de uma caixa. Temperatura, que é o grau de agitação térmica das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitando. E pressão, que é a intensidade das colisões das moléculas do gás com a parede do recipiente. A relação entre as três variáveis de estado é descrita na famosa fórmula PV-T, que mostra que PV sobre T é constante, ou seja, PV sobre T em um instante 1 terá o mesmo valor que PV sobre T em um instante 2. Por exemplo, se mantivermos a temperatura constante, ao aplicar uma força para reduzir o volume, as moléculas percorrerão um espaço menor entre as colisões, aumentando o número de colisões. Ou seja, reduzindo o volume, a pressão aumenta. Já se a pressão for constante, ao aquecer o gás, as moléculas irão se agitar mais, ocupando mais espaço. Ou seja, aumentando a temperatura, o volume aumenta. Se ao invés da pressão o volume for constante, o mesmo aquecimento do gás fará com que a agitação extra aumente a força que as moléculas exercem na parede do recipiente. Ou seja, aumentando a temperatura, a pressão também aumenta. É importante lembrar que a quantidade do gás precisa ser sempre a mesma, não podemos alterar o número de moléculas daquele gás. E a temperatura deve estar sempre na escala Kelvin, nada de Celsius, nada de Fahrenheit. Se PV sobre T é constante, podemos calcular seu valor e vemos que depende da quantidade de moléculas do gás em mols, mas não depende do gás em si. Qualquer gás levará sempre ao mesmo resultado. Chamamos esse valor de constante universal dos gases ideais, e assim a gente chega na equação de estado dos gases ideais. PV é igual a nRT.